de volta com o nosso programa Ludwig Entre Amigos. Como sempre, nós priorizamos como o principal tema do programa é justamente o quadro Vida Longa com o Dr. Cláudio Neves, que está sempre trazendo a sua parcela de contribuição, de colaboração aqui para o nosso programa, para você, nosso telespectador. Hoje nós vamos abordar um tema, aliás, acordado por ele, um tema que está preocupando o mundo inteiro. Aliás, não se fala outra coisa senão no coronavírus. Doutor Cláudio, nos fale a respeito toda a verdade, que acreditamos que haja alguma coisa por trás de todas essas informações que são passadas, que são oriundas da China, o epicentro de toda essa problemática que se alastra por esse mundo afora. Nos fale a respeito desse coronavírus. Bom, é um prazer estar com você mais uma vez, Ludwig. E é importante esclarecer sobre a questão do coronavírus, que algumas informações servem para outras viroses, e é importante que a gente traga informações que ajudem no processo de proteção daquelas pessoas que estão nos assistindo, também em relação a outras possibilidades de infecções. O coronavírus, como eu disse, é um vírus de uma família, que tem o prefixo, a questão corona, que simboliza a coroa, porque o vírus ele representa, a imagem dele lembra uma coroa da família do coronavírus. Esse vírus ele tem várias vertentes, ele pode sofrer mutações, tem origem animal, na multiplicação maior dele é oriundo do mundo animal, e na China você tem aquele costume, de você consumir animais silvestres, e isso pode ter favorecido a questão, talvez o pessoal colocou até que talvez seja de origem de morcego, favorecido a aquisição do vírus na questão da comunidade, e aí trouxe esse problema para toda a humanidade. Hoje é um problema que está aí no mundo, mas isso não é específico só. O coronavírus existe em todo o mundo, em vários locais e de várias maneiras. Então você tem vários tipos de coronavírus, e esse que está aí agora preocupando é aquele que traz uma mortalidade um pouco maior, e isso preocupa. Mas vai acontecer ao longo do tempo, pessoas encontrarem nas pesquisas com sintomas semelhantes, porque também a infecção você tem outros coronavírus em outros locais, em outros continentes, você vai identificar outros coronavírus que já existiam e que possivelmente não são mortais, tem uma mortalidade tão grande, e que você vai identificar. Aí vai acontecer de você encontrar pessoas com sintomas do coronavírus, e vai ter infecções por coronavírus que não sejam o mesmo coronavírus. Isso vai ser comum, porque é um vírus que não é tão raro assim, e você vai ter isso em outros locais do mundo. Bom, a verdade que você quer ver esse coronavírus que está aí, essa situação atual, ele tem uma mortalidade que assusta e realmente tem trazido uma preocupação. Por que a gente tem que falar em mortalidade? Porque é importante não só prevenir o contágio, para evitar pegar a infecção, que tem todas as medidas para evitar isso, a questão do uso da máscara, contato, cuidado com as mãos, a higiene, você ter todo esse cuidado, evitar ficar em aglomerações, nos locais que tem a epidemia está presente. Isso pode acontecer em nosso país, já começa a assustar. Então, você tem que ter esse cuidado para evitar isso. E, sobretudo, e mais importante, você, que é bom colocar no seu programa, fazendo a diferença, não falar somente nessa questão de evitar o contágio, evitar a complicação maior, que é o processo que possa levar a um momento fatal, que é a perda da vida. Então você tem que estar com a imunidade boa. Justamente era o que eu iria abordar agora. Eu esperei que você fizesse toda essa explanação. Aliás, esse vírus, esse coronavírus, alguma entrevista, não sei se daqui do Brasil ou de fora, um determinado médico falou que ele sofreu mutações. É um vírus da década de 30. Eu até estranhei, porque foi o primeiro médico a abordar esse tipo de questão. Nós sabemos que nessas últimas 2 décadas, nós tivemos o H1N1, nós tivemos o SARS, nós tivemos o Zika vírus, a chikungunya, que há uma verossemelhança entre todos eles. A partir do momento que você começa a tossir, espirrar, alguns casos até com febre, então tem tudo a ver com esse vírus que está graçando aí o mundo inteiro, que é justamente o coronavírus.
Mas uma coisa que eu tenho percebido também, porque as redes sociais, a mídia impressa, televisiva, elas não falam outra coisa a não ser nos cuidados. Quais os cuidados? Lavar bem as mãos com água corrente, sabão, sabonete e passar o álcool gel. Agora ninguém tem a preocupação de dizer, você, público, você, povo, você tem que fazer com que a sua imunidade seja elevada. Você tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que fazer a ingesta disso, disso, daquilo. Eles não se preocupam em falar nada disso. Por quê, doutor? Tem alguma coisa a ver? Porque, geralmente, tudo isso aqui que faz elevar a imunidade, você já explanou isso em alguns programas, outros, que tem muito a ver com suplementos minerais que não tem nada a ver com a indústria farmacêutica. Bom, aí você entra, não tem esse interesse comercial realmente. Você vai ter o interesse, que é bom, hoje a gente avançou na questão da vacina, hoje nós temos o controle da poliomielite, você tem da tuberculose, você tem uma proteção da humanidade hoje pelas vacinas, vai ser claro que tem o interesse financeiro das vacinas. Aí você colocou, mas ela traz um benefício. Aí você colocou a outra coluna de defesa, que é melhorar a imunidade através de uma alimentação saudável, que você não tem esse interesse tão grande comercial realmente, você aí coloca esse ponto. E é bom e vale a pena a gente lembrar aqui, é importante para essa questão do coronavírus que está presente hoje, esse processo hoje, você vai ter outros no futuro, né? outros vírus da influenza, outras viroses, então para agora e para o futuro é importante aprender a manter uma boa imunidade. Você vai estar prevenindo também cânceres, outras doenças, outras infecções, e enfrentando qualquer processo infeccioso, outro processo, que a imunidade seja essencial. Então é importante proteger, realmente manter uma boa imunidade. E o que fazer? Aí você colocou nos minerais que a gente vai falar, mas é importante lembrar, o que é que vai fragilizar a sua imunidade? A falta de uma boa noite de sono. A gente tem que dormir bem para ter uma restauração do sistema imunológico. A gente tem que evitar estresse, não ter tensões, ansiedade, se você tem isso, procurar tratar, porque o estresse crônico, demorado, perpetuado, vai diminuir a capacidade imunológica. Isso já está comprovado, você tem que evitar isso. E aí você entra no outro terceiro ponto do tripé, que é a boa alimentação, a boa nutrição. Essa nutrição ela tem que ser o mais variada possível, com as vitaminas, os minerais, e aí um ponto importante, né? Você tem que, de vez em quando, quando for ao médico, fazer exame de sangue laboratorial, pedir para verificar seus minerais. Hoje, a própria Organização Mundial de Saúde coloca, a gente já falou em outros programas aqui, já fez um programa específico só para isso, sobre a questão do mineral que você falou que é importante, entre os minerais, a questão do zinco, que é muito importante para a imunidade, além de outros, você tem outros elementos minerais, que tem tido uma frequência grande na humanidade de diminuição dos valores nos seres humanos. Os vegetais estão mais pobres em zinco no mundo hoje, e você tem uma carência quando você dosa com uma frequência grande de pessoas com baixo índice de zinco. Então é importante você estar realmente fazendo uma boa alimentação, uma ingesta variada de alimentos, procurando saber aqueles que possuem selênio, aqueles que possuem zinco, tentando acompanhar isso, fazer vitamina D, né? Vitamina D. Eu tenho dosado, tenho encontrado pacientes jovens, 20 e poucos anos com selênio baixo, alimentação inadequada, o zinco baixo. Por quê? Porque tem se alimentado mal de alimentos mais processados, esquecendo realmente os alimentos mais naturais, in natura, né? E que possa realmente trazer para você uma composição mais saudável. Então é importante realmente você evitar estresse, boa noite de sono, atividade física, certo? E uma alimentação saudável para realmente manter uma imunidade eficaz. Por quê? Porque o que acontece, gente? Você não tem a vacina atualmente ainda para o coronavírus e não vai ter para outras versões. Você tem um vírus que ele muta, como o da gripe, que todo ano tem que fazer uma vacina nova. Todo ano o governo tem que fazer uma nova vacinação, principalmente para os idosos. Por quê? Porque você tem um vírus da gripe que ele fica sofrendo mutações. Você vai ter do coronavírus também, viroses episódicas, você não vai conseguir evitar isso no mundo. Por mais que você crie uma vacina hoje, amanhã, você vai ter nova epidemia, certamente, vai ter novo surto, com nova versão do vírus que não tem vacina ainda. E como você vai prevenir a principal complicação? Porque a principal complicação a gente tem nesse coronavírus agora, a questão da pneumonia, levando a óbito. Pessoas que vão à morte, principalmente aquelas pessoas que têm uma doença pré-existente, aquelas que têm maior fragilidade e aquelas mesmo jovem, adulto jovem, que está com a imunidade comprometida porque não vem fazendo essa proteção que a gente acabou de falar. Então é importante você proteger seu sistema imunológico, você está bem, para enfrentar qualquer virose, evitando complicações. Porque você estando bem, você vai evitar a complicação maior, que é a perda da vida, que é o óbito.
o que vem assustando o mundo nesse momento. Inclusive, você dando esse aporte, aliás, o doutor Cláudio colocou, além da questão que eu abordei dos minerais, dos suplementos, eu não tenho percebido também a abordagem no que diz respeito à questão de uma noite de sono bem dormida, um sono reparador, a questão da alimentação, atividade física. É interessante, doutor Cláudio, que eles não têm a preocupação em passar isso para o povo como um todo. Eles só se limitam, inclusive a spots até, a gravações de 30 segundos falando a respeito da lavagem das mãos e do uso do álcool gel e da máscara. Isso aí não vai... claro que eu não estou aqui para contrapor nada daquilo que é dito, mas eu acredito que se o vírus é potente, se ele tem condição de perpassar, de transpassar e ultrapassar barreiras, como é o caso de uma máscara, se vamos supor que um espirro, quando você espirra, ele asperge, ele solta faíscas, vamos dizer assim, como foi colocado muito bem por um repórter renomado, porque faísca tem muito a ver com fogo, né? Mas se solta aquelas secreções e cai no olho, você não está amparando o seu olho com a máscara. A máscara se restringe apenas para o nariz e a boca, e se você está com esse mal, se você está com esse problema, a partir do momento que uma desses pinguinhos, dessas gotículas, cai nos olhos, você é infectado. Não é verdade? Certo. Você acha que a máscara é uma coisa tão segura? Não, ela vai amenizar, vai minimizar a questão do risco, né? Todas as medidas são recomendadas e é importante evitar. Se você pode evitar o contágio, deve ser feito. Lembrar que o resultado, a resolução final desse processo ocorre quando você tem uma parte da população que já começa a ficar imunizada de forma natural, porque são aquelas pessoas que não complicaram, não vieram a óbito e começam a superar o processo infeccioso e ficam imunizadas. Isso vai criando um cinturão já, é a história da doença. Então você começa a ter uma parcela da humanidade que passa a ficar imunizada e não mais contrair o vírus nem transmitir. Então aqueles que vierem a óbito faleceram, aqueles que sobreviverem vão começar a ter já essa proteção e você começa a ter a epidemia sendo debelada. Isso é um processo natural. Muito interessante isso aí. Isso é um processo natural que vai acontecer em toda a história, em toda a humanidade, desde os primórdios, toda epidemia que acontece, em que você precisa que o sistema imunológico faça isso, é uma defesa da natureza, no caso humana, e você vai ter essa proteção. Então você vai ter na China daqui a pouco, você vai ter em outros países, grande parcela da população já é imunizada, como vai ter da dengue, nas versões, nas dengue... Mas aí é pelo próprio organismo, o né? organismo, você vai ter isso. Então você vai ter a população imunizada e você começa a ter uma queda, né, da incidência de doença e de complicações, porque você começou. Mas isso quer dizer o quê? Você resolveu esse processo. Isso não quer dizer que amanhã, surgindo um novo vírus, você não tenha novo processo, né, novo risco de complicações para o mesmo ser humano que ficou imunizado por aquela versão, por aquele tipo de vírus naquele momento. Então é por isso que é importante você aprender a melhorar seu sistema imunológico para enfrentar qualquer virose que surja, seja essa ou qualquer uma outra. Então é importante entender isso. E pode ter certeza, esse processo vai ser extinto, você vai ter a proteção, vai começar, mesmo que não se crie vacina, não dê tempo para a vacina, você tem um preço, muitas pessoas morrerão, você ainda vai ter muitos óbitos, vai acontecer, mas você vai ter uma grande parcela da população que vai ficar de forma imunizada de forma natural pelo vírus vivo. Depois você vai criar vacinas com vírus atenuado, você vai ter então um processo de possivelmente, mas você vai precisar estar criando novas vacinas sempre, porque é um vírus que muta, como o vírus da gripe, e você tem que aprender então, ao final, só para lembrar, o quão é importante proteger seu sistema imunológico, de sua família, de suas crianças, de seus idosos, com a boa, voltando aqui para quem está assistindo agora, alimentação saudável, um bom sono, atividade física e, sobretudo, evitar o estresse, que é uma das coisas que mais debela e compromete o sistema imunológico. Muito interessante o que o senhor colocou, quer dizer que o organismo daquela pessoa que é infectada pode criar uma própria defesa a ponto de, se ele tiver a sorte de sobreviver, então ele está imune. Ele vai ficar imune, vai ficar. Isso vai acabar debelando o processo. Então você vai ter uma história natural
daquela epidemia. Ela vai surgir, vai trazer consequências, mortes, vai tirar a pessoa do trabalho, vai ter um impacto na economia, você vai ter um prejuízo laboral, muitas pessoas vão deixar de trabalhar e produzir, você tem um prejuízo econômico que você vai demorar 3, 4, 5 anos para a recuperação desses prejuízos em vários países que serão comprometidos, que estão sendo comprometidos com a patologia, com a epidemia, mas certamente você vai debelar e esse processo vai passar, como já passou em várias outras situações, né? Então você vai ter essa história, é a história natural dessa doença, ela vai ser debelada, né? Mas é importante estar atento a isso, proteger o sistema imunológico, você estará protegendo de várias outras situações. Muito obrigado, Dr. Cláudio.